Fala rapaziada, eu tô chegando aqui com mais um vídeo do seu canal do Mengão, o canal Cláudio Flamengão, para falar das notícias do dia do nosso rubro-negro. Flamengo empresta atacante, Flamengo bem na defesa e time levando menos gols. Novo caso positivo no Flamengo. E falar também da preparação para o jogo contra o Vasco neste sábado, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você que não é inscrito no canal, vou pedindo para você se inscrever no canal, botãozinho aqui embaixo, palavra inscreva-se, taca o dedo no botão e não esquece, deixa o seu like. O seu like ajuda demais e é muito importante para o nosso canal. E aciona o sino lá, para toda vez que a gente fizer um vídeo, você receber a notificação e ficar por dentro de tudo que acontece no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. E vamos começar, pessoal. Rodrigo Muniz, joia do Flamengo, de 19 anos, está muito próximo de ser anunciado pelo Curitiba. Ele será contratado por empréstimo. O jogador chega nesta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar o vínculo que se encerrará ao final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021, né? E o detalhe, no empréstimo não prevê opção de compra ao final pelo Curitiba, né? Além disso, o Coxa também pagará 100% do salário do atleta. A informação foi dada pelo jornalista Vene Casagrande lá em seu canal, né? Assim como em outros contratos que o Flamengo fez com outros jogadores, dessa vez o jogador será emprestado apenas até o final, apenas emprestado. Não tem opção de compra, passe fixado, nada. É apenas para o jogador ter mais opção de jogo, opção de jogar, né? Porque aqui a gente sabe que a concorrência é grande, ainda mais agora. Pedro em boa fase, a briga já está grande com o Gabigol e tem outros jogadores da frente. Então o rapaz ia ficar sem espaço. Ele é um bom jogador, ótimo atacante, que é esse típico atacante camisa 9, atacante raiz de área mesmo. Jogador muito bom, né? Lembrar aqui também que outros clubes estavam na briga pelo empréstimo do jogador. Sport, Atlético Goianiense também tentaram a contratação do jogador. Só que o que teve de vantagem para o Curitiba, Paulo Pelaipe, ex-dirigente do Flamengo, ex-gerente de futebol do Flamengo, é hoje dirigente do time curitibano, né? E tem uma boa relação com o Marcos Braz. Isso ajudou muito na contratação. Lembrando também que o Curitiba já tem um outro jogador da base do Flamengo lá, que é Hugo Moura, de 22 anos, que foi emprestado no último mês de abril. Cabeça de área, bom jogador de futuro, né? Rodrigo Muniz tem 6 jogos na temporada pelo Sub-20, sendo 4 pela Libertadores, na disputa da categoria do Sub-20, e 1 no profissional, válido pelo Campeonato Carioca, ainda esse ano, lá jogo contra o Volta Redonda, naquela virada do Flamengo, que terminou em 3-2. Deu uma cabeçada lá no canto, onde sacramentou a vitória do Mengão, né? Sucesso pro jogador, que ele possa jogar muito lá. Lembrando também que há poucos dias atrás, o Curitiba acertou a contratação do atacante Ricardo Oliveira, ex-Atlético Mineiro, que é veterano, grande jogador, né? Mas, com certeza, o jogador terá boas chances lá e poderá mostrar o seu futebol. Boa sorte para ele e que volte logo para ter sucesso também no Mengão, né? Vamos para frente. Flamengo bem na zaga. É, pessoal, nos últimos jogos o Flamengo tem tido um ótimo desempenho na zaga. O sistema defensivo do Flamengo está bem demais, né? E falando disso, nos últimos jogos levou poucos gols. Natan se consolidou ali como titular da equipe. Como eu já falei em outros vídeos, pra mim, na minha opinião, ele hoje é titular. O outro é o Rodrigo Caio, né? Mas no último jogo, o Gustavo Henrique fez parceria com o jovem, jogou muito bem, se apresentou bem, inclusive fez até gol, não errou passes. Foi uma boa apresentação, que era coisa que a gente se preocupava muito, que em jogos passados não aparecia muito bem, né? E falando sobre ele, o sistema defensivo do Flamengo acertou cerca de 90% dos passes contra o Sport. Além dos acertos da defesa, a defesa tem apenas 3 gols sofridos nos últimos 5 jogos. 5 jogos. Desde aquele fatídica goleada contra o Del Valle, o time vem se apresentando muito bem, principalmente o sistema defensivo, né? O time vem mostrando que aos poucos o entrosamento do time ao estilo Domenech
começou a surtir efeito, né? No jogo contra o Sport, acertou Gustavo Henrique, que foi um de destaque, no jogo contra o Sport, Gustavo Henrique, que foi um dos destaques, como eu já falei aqui, acertou um bom passe, né? E ele acertou 56 de 58 passes, tendo um percentual de 97% de acertos, de precisão, né? O seu companheiro de zaga, Natan, né? Acertou 55 de 60, 92%. Já pelas laterais, o número continuou bom. Felipe Luiz acertou 62 passes de 66, 94% de precisão. E Maurício Isla, 51 de 55, ou seja, somando 93%. Ou seja, um bom percentual, deu para ver que os rapazes se entenderam, os jogadores se entenderam, tiveram uma boa apresentação, não erraram o passe, isso ajuda muito na hora de uma boa defesa, né, pessoal? Aí lembrando que depois daquela fatídica goleada contra o Del Valle, o Flamengo sofreu apenas 3 gols. Um do Barcelona, pela Libertadores, né? E mais 2, um do Palmeiras e um do Atlético Paranaense, válido pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo fez 13 gols, sofreu 3, né? Teve 4 vitórias e 1 empate. 13 pontos também marcados, né? 2 vitórias pela Libertadores, que rendeu a classificação antecipada às oitavas de finais da Libertadores. 2 vitórias e 1 empate pelo Brasileiro, que rendeu ao Flamengo o 3º lugar na tabela hoje. Isto porque o Internacional venceu ontem e tomou a 2ª colocação do Flamengo. Mas o Flamengo tem um jogo a menos. Na realização desse jogo, que irá acontecer na próxima terça-feira contra o Goiás, que é válido pela 11ª rodada, o Flamengo pode tomar essa vice-liderança de vez e se consolidar na vice-liderança, já colar de vez no Atlético em busca da grande liderança, que é o lugar correto onde o Flamengo deve estar. Se Deus quiser, irá acontecer de forma consistente e ideal, né? E vamos lá. E ataque. O Flamengo chegou a 3º jogo seguido, marcando ao menos 3 gols. Depois daquela fatídica goleada, o Flamengo conseguiu entrar nos eixos, o time decolou de vez e nos últimos jogos tem feito a sua parte, tido suas vitórias e com goleada. 4-0 contra o Del Valle, pela Libertadores. 3-1 contra o Atlético Paranaense, pelo Brasileiro. E no último jogo, 3-0 contra o Sport, também pelo Brasileiro, né? E sofreu apenas 1 gol nesses 3 jogos. Ou seja, tanto está marcando, como está sofrendo muito gol. O time está se estendendo tanto na defesa como no ataque. Graças a Deus, o entrosamento chegou. E a parte física está muito boa também, né? BH e Pedro, Bruno Henrique e Pedro são os grandes responsáveis por todo esse ataque, né? BH enfim recuperou bom futebol. E Pedro vive fase iluminada. Como eu já falei aqui antes. Fez 6 gols nos últimos 5 jogos. Vice-artilheiro do clube no ano com 14 gols. Perde apenas para Gabigol, que tem 16 gols, né? E nesta sexta-feira o Flamengo realiza os últimos ajustes para o jogo contra o Vasco, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 17 horas, horário de Brasília, jogo que será realizado em São Januário, né? Na manhã desta sexta, o Flamengo fará o último treino, visando o embate contra o rival. Toda a preparação será feita no Nilo Urubu. Jogadores à disposição, muito poucos jogadores fora, o Flamengo se preparando para buscar mais uma vitória. Lembrando, o time do Vasco da Gama está sem treinador. Ramon foi demitido ontem. Não só ele, também toda a sua comissão técnica, e sobrou até para diretor de futebol o caso Antônio Lopes, né? Não se sabe quem será o próximo técnico, hein? O clube está desesperado, levou 2 goleadas nos últimos 2 jogos e vai com tudo pro jogo de sábado no desespero para não sofrer mais uma derrota. O Flamengo entra em campo para buscar mais uma vitória e buscar a liderança do campeonato, né? E é assim que o Mengão tem que entrar em campo. Vamos esperar ao longo do dia para saber das novidades, do que demais irá acontecer. E, infelizmente, uma notícia ruim para o clube. Mais um teste positivo do nosso clube. Está lá pela cúpula do Flamengo. Bruno Spindel, diretor de futebol. O executivo está de quarentena e não apresenta sintomas graves, graças a Deus, né? O Flamengo também providenciou testes para a esposa e os filhos
do profissional, onde todos testaram negativos, né? E a gente vai seguir em quarentena e talvez já possa se estar liberado para o jogo contra o Bragantino no próximo dia 15. Vamos esperar melhoras para ele, tudo corra bem e que ele possa estar de volta logo. Beleza? Última informação. O Tite anunciou ontem que irá colocar Everton Ribeiro no lugar de Neymar, caso o camisa 10 não possa atuar. Lembrando que Neymar sofreu dores nas costas essa semana e é dúvida para o jogo. Agora, uma colocação minha aqui para o nosso treinador. Pelo amor de Deus, Tite. Neymar joga aberto pela esquerda. É meio, joga pelo meio. Nosso Everton Ribeiro joga muito do meio para a direita, aberto pela direita, né? Onde ele vem jogando bem, se mostrando muito bem no Flamengo e é a sua característica. Não vai agora inventar uma nova posição para o nosso Everton, para daí o jogador não sair bem na partida e ia queimar o jogador, né? Que é o que acontece muito. Eu não sei porque esse treinador vê o jogador dentro do clube jogando de uma forma e quando chega na seleção quer inventar coisa para o jogador. Então, vamos ver como você coloca o jogador em campo para que depois não esteja aí falando que o jogador entrou e não jogou nada, né? Assim como acontece em outras oportunidades. Mas vamos esperar. Esperar que o nosso Everton Ribeiro entre em campo, caso o Neymar não possa, faça uma boa partida, se mostre bem e a seleção saia com uma boa vitória, né? Uma outra última informação sobre a Arrascaeta. O jogador foi titular pela seleção uruguaia ontem na vitória de sua seleção contra o Chile por 2-1. O jogador jogou com a camisa 10, titular da equipe e ajudou a sua equipe celeste na vitória, a sua primeira vitória pela eliminatória, né? Beleza. Vou ficando por aqui. Era isso que eu tinha pra vocês agora. Lembrando pra você que não é inscrito no canal, o botãozinho aqui embaixo, ó. Clica no botão, pessoal. Vai lá. Não esquece. Deixa o like, que ajuda demais. É muito importante pro crescimento do canal da gente. E aciona o sininho pra você receber todos os nossos vídeos. Beleza? Vou ficando por aqui. Durante a gente volta com mais notícias do Mengão, do que aconteceu durante o dia, sobre a renovação do Diego Alves, que está empenhada, travada no momento. Mas, se Deus quiser, vai ser. O seu agente chegou ao Brasil para acertar os últimos detalhes e negociar com o Mengão. Pode ser que no decorrer do dia e no final de semana a gente tenha melhores notícias. O jogador segue treinando separado, não porque foi separado, mas porque segue se recuperando da lesão no ombro. Ainda não está pronto para jogo. Logo que esteja, voltará em campo. Lembrando, Diego Alves tem contrato ainda até o final do ano, ou seja, tem mais 2 meses de contrato. O contrato se encerra no final de dezembro. Mas se Deus quiser, tudo vai correr bem. Parece que o entrave no momento é parte financeira. Mas seu agente chegou aí, irá conversar com a diretoria e tudo terá um acerto logo. E se Deus quiser, bom para ele e bom para o Flamengo. Beleza? Vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras a todos. Tchau, pessoal.